marqueteiros, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar algo que vai mexer com você. Se você quer saber, continua aí até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e lembre-se que você sempre pode comentar, fica à vontade para comentar aqui a sua dúvida a respeito dos temas que a gente passa por aqui. Toda quarta e sexta-feira tem vídeo novo para vocês. O que eu quero falar com vocês hoje que talvez vai doer aí um pouquinho dentro de vocês, é um assunto que a gente levou em debate numa reunião com uma cliente e que fez total sentido, então eu resolvi compartilhar com vocês, que é o seguinte: eu já trabalho há 8 anos com criativos, com marketing, na época que nem se chamava marketing, as pessoas ainda nem chamavam isso aqui de marketing. Lá estava eu, criando logos, criando cartões de visita, criando panfletos, criando arte para as outdoors. E aí já atendi diversos clientes. Hoje mesmo foi uma nostalgia, onde eu abri uma pasta antiga minha, que eu guardo ainda todos os arquivos que eu já criei aí de clientes, de logo, de arte, e vi aquele montão de gente ali, me fez ver o tanto que eu já trabalhei aí com isso. Então vamos lá, o que a gente levou em debate hoje? Foi a questão de você nunca saber o que você quer. Exatamente. Eu já criei inúmeras logos, né, logotipos para empresas aqui da cidade onde eu moro, em Itabira, Minas Gerais, e sempre foi uma luta para criar logo, porque sempre o cliente nem ele sabia o que ele queria, e aí no final ele queria que eu fizesse o quê? Milagre, né? Ele queria que eu entrasse dentro do cérebro dele e entendesse o que ele queria. Às vezes, muitas vezes, gente, até hoje, em toda a minha carreira profissional, eu só tive um cliente que aprovou a logo de primeira. E isso, quem trabalha com isso, quem é design, sabe que é fato raro, é coisa de você dar troféu pro cliente, mandar lembrancinha para ele, colocar ele num quadro da parede, porque é muito difícil você fazer uma arte e o cliente aprovar de primeira. E eu só tive aí ao longo da minha carreira um. Sempre, mesmo aqueles clientes que eram muito bons, que eram fáceis de lidar, que tinha pouca alteração, tipo, eram poucas, né? Às vezes 2 ou 3 alterações só que eu precisava de fazer, mas tinha alterações. E já tive cliente que já bateu recorde também de alterações e que inclusive foi recente, né? Eu pensava que eu tinha uma pessoa que já tinha feito 20 alterações em uma arte, e aí recentemente um novo cliente bateu esse recorde fazendo 24 alterações na criação de uma logo, e mesmo depois que a logo já tinha sido entregue, já estava pronta, tudo ok, ele ainda encontrou um detalhezinho e veio me mostrar pra gente consertar. Isso, gente, é completamente normal no mercado que eu atuo, né? Não tem como tudo o que eu faço não vai te agradar 100%, e se é algo pra você, tá certo você me fazer as alterações e a gente ir ajustando até chegar no objetivo final. Só que isso mostra um outro lado. Isso mostra que se você tá perdido, você pode estar perdido aí quando você abre o seu negócio. Então, muitas vezes, você tem o sonho de abrir sua empresa, você tem vontade de empreender, de criar seu negócio, só que aí nesses pequenos detalhes, a gente já começa a identificar uma ausência sua, interior, uma falha que tá lá dentro do seu íntimo, do seu ser, que nem você sabe o que é, o que quer. E por que não saber o que a gente quer, isso pode ser um problema? Porque em várias decisões da sua vida, você vai ter essa demora para escolher, ai meu Deus, não sei. Aí você pede a logo verde, dali a pouco você olha para ela, você quer ela amarela. Aí dali a pouco passa um tempo, você quer a logo vermelha. E não, sabe, é um negócio assim, que você nunca tá satisfeito com nada. Se você nunca tá satisfeito com nada, se tudo pra você tá ruim, se você gosta hoje, mas passa um tempo, você quer mudar, você não tem certeza das suas decisões, é sinal de que você precisa de tratar
uma cura interior, algo que está dentro de você e que precisa ser consertado. E não é o profissional de design que vai fazer isso. Geralmente você precisa buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiatra, ajuda terapêutica, ajuda de algum profissional que possa te orientar nessa descoberta de identidade própria. Porque quando você já tem o seu estilo definido, você já gosta de algo, você é mais clássico, você é mais atemporal, você é uma pessoa mais lifestyle, você é uma pessoa mais que gosta de coisas diferentes, ou você é uma pessoa neutra, ou você é uma pessoa colorida. Eu era uma pessoa totalmente neutra e apática. Comecei a gostar de cores, né? Vocês estão vendo aqui, eu mandei fazer esses quadrinhos todos coloridos. Uso mais roupas coloridas, meu cenário tá mais colorido, porque eu fui me descobrindo nas cores, né? E tem gente que tem dificuldade com isso. Então, o que eu quero passar para você, se você já passou por um processo de criação de logo, né? Você contratou alguém para criar arte para você, criar logo. Se você é uma dessas pessoas que vivem pedindo alteração, que nunca tá bom, ou você não se conectou com o profissional, porque existe muito isso. Existe muitas vezes o profissional que tem uma linha de raciocínio, você tem outra, vocês dois não se conectam e aí tudo que aquele profissional faz tá ruim para você. Então o ideal seria até você trocar de profissional. Já aconteceu de pessoas que uma mulher terapeuta, inclusive, tô falando de terapia, mas ela era terapeuta também. E eu passei pelo processo de criação de logo com ela, que foi um processo dificílimo. A logo demorou quase 1 ano para ficar pronta, porque ela sempre tinha alterações e nada que eu fazia estava bom para ela. Até que eu entendi que o problema é que a gente não tinha se conectado. Eu não ia muito com o jeito dela, ela não ia muito com o jeito meu, o santo não bateu. E ali eu virei para ela e falei assim, olha, a logo tá do jeito que tá, né? Eu fiz uma logo que ela aprovou mais ou menos, só ia usar porque precisava mesmo. Eu falei pra ela, eu não gosto de entregar isso pros meus clientes. Eu gosto que os meus clientes, eles saiam de mim, né? Eles façam o trabalho comigo e fiquem realmente satisfeitos. Se for para ficar meia boca, meio termo, eu prefiro que você faça com outro profissional. E aí eu indiquei ela para um colega de trabalho, para outros profissionais. Ela fez a logo dela, eles refizeram, excluiu tudo que eu fiz, fez de novo e fez do jeito que mais conectou com ela. E hoje a logo dela tá bombando, ela gosta, ela é apaixonada com a logo dela. Então, a gente encontra em vários pontos, né? A gente tem um ponto que se você nunca tá satisfeito com nada, você pode ter um problema interno, onde você precisa de ajuda para descobrir isso, ou você pode ter um problema também de compatibilidade com o profissional. Isso já aconteceu comigo, é normal isso acontecer. Só que a gente precisa identificar o problema. A gente precisa identificar a raiz do problema. Se você contratou alguém para cuidar das suas redes sociais, os posts não estão andando, essa pessoa não te ajuda a criar stories, essa pessoa, né? Às vezes você é uma pessoa que tem vergonha de aparecer e o social media, ao invés dele te ajudar a quebrar essa trava, ele tá só falando, você tem que aparecer, você tem que aparecer, você tem que aparecer, mas ele não te ajuda a aparecer. Ele não coloca na sua cabeça quais as vantagens e as desvantagens que vai ter de aparecer, o porquê, não cria alternativas onde você não precisa aparecer tanto. Eu tenho uma cliente minha aqui que ela morre de vergonha de aparecer. É muito difícil convencer aquela mulher de aparecer. Porém, eu criei alternativas onde o perfil dela anda e ela aparece o mínimo do mínimo do mínimo. Porque essa evolução é gradual. Ela já entendeu a importância dela aparecer. Ela tá vendo, eu tô provando para ela por meio de números, que quando um perfil tem alguém ativo que aparece, performa muito melhor do que um perfil que não tem ninguém aparecendo ou que aparece muito pouco. Ela já conseguiu ver essa diferença em números, isso que fez ela começar a aparecer esse pouquinho que ela aparece, que já é uma evolução enorme em vista do que era antes. Porém, eu como profissional, eu tenho que ter a capacidade também de criar meios do perfil dela não ficar parado. Ela precisa criar conteúdo, o perfil dela precisa aparecer, a empresa dela precisa ser vista, ela precisa vender o serviço dela.
Então, o que eu quero falar para vocês é um pouco disso, dessa cura interior que você precisa buscar antes de você contratar um profissional de design, um profissional de social media. É você saber identificar se aquele profissional que você vai contratar, se ele tem conexão com você, se é uma pessoa que você bate um papo legal, que você conversa, que compartilha das mesmas ideias, os mesmos princípios e valores que você, e também se você não é aquele ser humano chato que nada tá bom, porque você dificulta o trabalho do profissional. Se toda vez que o profissional faz um negócio, às vezes eu preciso postar uma arte amanhã no perfil da cliente. Se ela começar com muito nhenhenhen, muita frescurinha, troca isso, troca aquilo, troca cor, troca fonte, troca foto, troca tudo, o post vai atrasar, o perfil dela não vai andar. Fica buscando a perfeição e a perfeição ela não existe. A perfeição ela é aperfeiçoada à medida que o tempo vai passando e novas coisas vão sendo construídas. Então, feito é melhor do que perfeito, com base de que eu pego o melhor que eu tenho, faço com o melhor que eu tenho, ok, posto, identifico os pontos errados e na próxima postagem eu vou melhorar aquilo que eu queria ter melhorado na postagem anterior. E a cada postagem que eu faço, o meu trabalho ele vai evoluindo. Então, se você é aquele tipo de cliente cri-cri, se você já pediu várias alterações para o seu design, você para com isso. Vai olhar para dentro de você. A chatice tá aí. Desculpa te informar, mas a chatice tá aí. Às vezes não é o profissional que é ruim, às vezes não é ele que demora para entregar, às vezes ele tá demorando para entregar porque você tá pedindo muita alteração, tá? Então, às vezes você chega e você fala assim, meu Deus, mas eu pedi essa arte lá pro meu design, já tem uma semana e ele não me entrega. Volta as conversas aí. Será que ele não te mandou a arte? Você pediu 500 alterações nela? Porque nem você mesmo sabe o que você quer? Para avaliar isso, para olhar para dentro de você e ver se a culpa do atraso do seu serviço não andar não é sua. Eu já tive cliente assim também que não andava, perfil não andava, porque eu criava um post, mandava o post e tinha 1000 alterações. Eu fazia as 1000 alterações, o post voltava e tinha mais 1000 alterações. E aí foi até um negócio que eu falei engraçado com uma colega de profissão minha. Eu falei assim, olha, eu faço exatamente do jeito que o cliente pede pra ele ver a porcaria que fica. Por quê? Às vezes o cliente pede tanta alteração, mas tanta alteração, mas tanta alteração, que no final nem ele gosta do que ele mesmo pediu. Tá o problema no cliente. Tá o problema em você se você for esse tipo de cliente. Tá um problema em mim se eu for esse tipo de cliente. Eu já vivi fazendo isso, de buscar a perfeição no profissional e depois identificar que a chatice era minha. Era minha, não era do profissional. O profissional tava fazendo tudo que ele podia e eu. Da hora que voltava pra mim, que tava nas minhas mãos o poder de decisão. Eu era cri-cri, eu ficava, não, isso aqui não tá bom, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, nananana. Às vezes o problema está na gente, não no outro. Às vezes não. Eu falo que eu acho que 100% das vezes o problema está na gente e não no outro. Só que dói na gente reconhecer o próprio erro e aí a gente quer terceirizar a culpa, né? Então é isso. É esse recado que eu quero falar para vocês. Deixa aqui nos comentários se você já teve um cliente cri-cri ou se você é um cliente cri-cri e acabou de identificar isso. Se precisar de ajuda, coloca aqui nos comentários, a gente pode te ajudar, eu posso te ajudar. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.